Olá, eu sou Thiago Duque, casado, consagrado de aliança da comunidade católica Nova Berite e professor universitário. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do quarto capítulo, Ecologia Ambiental, Econômica e Social da encíclica papal Laudato Si. Se você ainda não assistiu ao curso completo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e acesse todas as importantes informações sobre os capítulos anteriores. Bom, antes de falar do tema deste vídeo, eu quero contar para vocês um exemplo. É sobre o processo de produção de um item muito simples e que está presente em todos os lugares. O lápis. Sabe como um lápis feito de madeira é produzido? O fato dele ser familiar não necessariamente significa que é fácil ou que seja possível a gente produzir isso na nossa casa, por exemplo. Se você quiser tentar, pode começar. Pega madeira, grafite, borracha e metal. Será que a gente consegue terminar isso em 1 hora? Em meia hora? Em 10 minutos? Ou nunca? Um dos segredos logísticos de um lápis pode demonstrar, na verdade, uma vasta e extensa cadeia organizada. Tudo começa em uma floresta, com uma árvore, que são cortadas pelas pessoas que são preparadas, são treinadas, por homens, mulheres, por famílias que dependem do campo também, e que compram ferramentas para a extração da madeira, que essas ferramentas são produzidas por outras empresas e que essas pessoas também consomem refeições locais, consomem dos comércios locais, enfim, uma gama de profissionais. Além disso, nós temos tratores, barcos, trens, navios que são utilizados para transportar este insumo, ou seja, esta matéria-prima, até as empresas que vão beneficiar esse material. Até agora estamos falando apenas da madeira. A grafite é aquecida, é preparada, é porcionada e ela é distribuída para o mundo inteiro para os mais diversos produtos. Assim também temos o metal e a borracha. A gente só não vai falar tanto deles, porque senão a gente vai ficar numa cadeia praticamente sem fim. Bom, e como é que faz o processo de produção de tudo isso? Depois de tudo separado, tudo no mesmo lugar, num espaço de produção, é preciso ter uma fábrica que tenha sido planejada, que tenha sido pensada para que todos esses insumos juntos, preparados, se tornem de fato um lápis e que seja pensado inclusive por uma fácil distribuição e que possa estar em todos os lugares, como na sua casa e na minha. Se falamos até agora de um simples lápis, o que dizer sobre a cadeia de acontecimentos para que a geladeira, a televisão da sua casa, o automóvel, o nosso celular estejam com a gente? Então é com humildade e honestidade que a gente precisa reconhecer que nós não paramos para pensar em todas essas coisas e que por isso nós não temos a dimensão ou a certeza de todas as respostas quando se trata de todos os nossos impactos. Se de alguma forma há diversos grupos profissionais trabalhando de noite e de dia para gerar oportunidades de maximizar a produção, também existem, por outro lado, profissionais que pensam nas melhorias dos processos, mas sem negligenciar, ou seja, sem esquecer das pessoas, sem esquecer do meio ambiente e dos impactos sociais e econômicos que são gerados a partir das suas atividades. Tudo isso diz respeito à vida. Toda a vida neste planeta está interligada. É o que nos diz a encíclica papal, principalmente nesse nosso capítulo que tem o nome de Ecologia Integral. É sobre isso que nós vamos conversar então. A ecologia econômica, social e ambiental. A ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde todos eles se desenvolvem. Eu acho que essa matéria é bastante comum a todos. Isso exige então sentar, refletir e discutir um pouco sobre as condições de vida e também de sobrevivência de uma sociedade. Assim como vários componentes do planeta, os componentes físicos, químicos e biológicos, todos eles estão relacionados de alguma maneira, assim também todas as espécies vivas que habitam aqui dentro deste planeta estão totalmente relacionadas. Elas estão numa trama de difícil compreensão e pelo fato de não conhecermos todas essas tramas, que na verdade geram todos esses problemas de impacto social, econômico e também ambiental, a gente precisa entender que existe todo um tecido vivo, que a repercussão em um lado dessa rede, ela pode gerar, de fato, ondas em todos os seus espaços. Então a crise ambiental, econômica e social que nós estamos vivendo não são separadas. Elas são expressão de um único agente, o homem. O homem que transforma tudo em seu meio.
O mundo, ao contrário, não parece notar muita discrepância, né, entre a extração dos seus recursos, que são escassos, e já é sabido disso, e a fragilização dos ecossistemas, que antes eram equilibrados. Também com o aumento do consumo das pessoas, das famílias. Enfim, parece que ninguém está notando sobre isso. Mas, na verdade, o que impede a gente de termos novas atitudes diante de todos esses fatos, que não são negligenciados do ponto de vista da ciência, né? Na verdade, o que nós precisamos é ter uma verdadeira percepção da realidade. A gente não pode se enganar e fingir que a gente não sabe, porque no fundo conhecemos todos os impactos que nós podemos criar ao nosso redor, consumindo ou não consumindo, agindo ou sendo passivo. Nesse sentido, a gente precisa estar interligado com todas as realidades humanas. Imaginem vocês que mais de 30% da população mundial luta pela sobrevivência diariamente e quase 40% não tem acesso à água encanada em casa de qualidade. É sobre isso então que nós viemos falar com vocês, para dizer que é o seguinte: a ecologia ambiental, a ecologia social e a ecologia econômica, elas estão intimamente ligadas a toda essa crise, a todo esse momento que nós estamos vivendo. Lembre-se que juntos nós somos mais, separados nós somos menos. Até o próximo vídeo.